Olá, aconteceu, virou manchete. Hoje falaremos da Quaresma. O que é a Quaresma? A Quaresma é o nome que conhecemos de um período de preparação da Páscoa, que é marcado por práticas de penitência como jejuns, obras de caridade. Tradicionalmente, entende-se a Quaresma como um período de 40 dias. Mas hoje, atualmente, a extensão para 44 dias é praticada. Surgiu no século IV depois de Cristo. Interessante, né? A Quaresma, por ser um período de preparação, é enxergada sobretudo na tradição católica como um momento propício para a realização de jejuns, caridades e bastante oração. O objetivo da realização dessas obras é parte de um esforço para que o fiel cristão, amplie sua devoção a Deus e se arrependa dos seus pecados. A palavra quaresma vem do termo quadragésima, que em latim significa 40 dias. Essa associação do termo com os 40 dias também está presente em outros idiomas, como no espanhol, que se refere ao período como quaresma, com seu, no italiano, quaresima, e no francês, carême. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual se estabeleceu a quaresma com 40 dias de duração. Para mim é muito, né? Mas, na tradição bíblica, diversos acontecimentos se estenderam por um período que leva o número 40. Exemplo: o jejum de Jesus no deserto ocorreu em 40 dias. O dilúvio, do qual Noé sobreviveu, também levou 40 dias e 40 noites. A travessia do deserto por Moisés e os hebreus ocorreu em 40 anos. A quaresma é uma prática realizada por fiéis de tradição católica, assim como por devotos da Igreja Ortodoxa, anglicanos e luteranos. Aqui no Brasil existe um grande número de cristãos evangélicos e para eles a quaresma não é observada nem cultuada, uma vez que o entendimento da tradição evangélica é de que práticas como jejuns e orações não devem ser resumidas apenas a esta época ou 40 dias que antecedem a Páscoa. De fato, o evangélico jejua sempre, independente de datas. Quando que surgiu a quaresma? A quaresma é uma prática da Igreja Católica que se consolidou no século IV depois de Cristo. Mais precisamente no ano de 325, quando ocorreu o primeiro concílio de Nicéia. Esse concílio consistiu basicamente em um encontro de bispos para debater questões importantes relativas à fé cristã nos primórdios da Igreja. O que seria um concílio? Vou explicar. O concílio é uma reunião de autoridades eclesiásticas, como pastores, padres, todos os pastorais, papas, frades, freiras. Então, digamos que seria uma reunião de pessoas que trabalham com fé, que trabalham, estudam a fé, estudam teologia. E Nicéia, muita gente não sabe, mas Nicéia é um local, é uma cidade localizado
na Turquia. Então, essa palavra concílio de Nicéia seria, traduzindo a reunião, uma reunião de autoridades da fé, né, digamos assim, em Nicéia. E nessa reunião foi firmado a data da Páscoa, com base em critérios que levavam em consideração o equinócio da primavera e as fases da lua. Por fim, foi nesse concílio, ou seja, nessa reunião, foi formulado, por exemplo, o Credo Niceno, uma profissão da fé cristã. Além disso, estabeleceu-se a data da Páscoa, com base em critérios que levavam em consideração o equinócio da primavera e as fases da lua. Por fim, foi nessa reunião em que houve a primeira menção à Quaresma na história. Um dos documentos elaborados pelos participantes desse concílio, dessa reunião, fez menção à palavra tessaraconta, que no grego significa exatamente 40. Assim, acredita-se que a prática de realizar jejuns e penitências por 40 dias foi uma evolução de práticas cristãs ao longo da antiguidade. Entre essas práticas, destaca-se a realização de jejuns entre aqueles que seriam batizados durante o período pascal. Além disso, existem indícios de jejuns realizados por fiéis como preparação para as celebrações pascais. Outro registro, por exemplo, fala de Tertuliano, um cristão do século II e III, no norte da África, que mencionou um jejum que se estendia por 2 ou 3 dias como preparação para a Páscoa. Outros relatos da antiguidade encontrados em outras regiões apontam também outras maneiras de realizar essa preparação pascal. Portanto, acredita-se que a evolução gradual dessas práticas, somada ao simbolismo do número 40 nos relatos bíblicos, possa ter contribuído para a Quaresma, que tenha duração de 40 dias. Práticas da Quaresma. Como vimos, a prática do jejum é observada por muitos fiéis durante os 40 dias de extensão desse período. É muito tradicional que aqueles que realizam o jejum não consumam carne vermelha ou mesmo doces ou bebidas alcoólicas, por exemplo. Do que será o jejum fica a critério de cada fiel. No que se refere ao consumo de carnes, é muito comum a abstinência de carne durante a Sexta-feira Santa. Tradicionalmente, nesse dia, muitos preferem consumir carne de peixe e abstêm-se de consumir carne vermelha ou de frango. Acredita-se que essa prática tenha surgido na Idade Média. Hoje, não se vê muito essa prática de não comer carne na Sexta-feira Santa. Houve muitas modificações de alguns papas, então essa não é a realidade de hoje. Outra prática quaresmal é que muitos fiéis intensificam a leitura da Bíblia, assim como aumentam sua rotina de orações. Por fim, a realização de obras de caridade, aqueles que necessitam, é outra prática reforçada durante esse período. Também não vejo muito disso, mas fica na história o que seria a Quaresma. Aconteceu, virou manchete.